Bom, outro grande engano diz respeito à vida, né? Ou seja, de como ela acontece. Bom, se no início fantasias foram criadas a respeito deste fenômeno e essas construíram religiões, hoje deve-se considerar o engano e desconstruir essas fantasias. Fala a respeito da geração espontânea, por exemplo, né? Este conceito aí que concatena aí com a maioria das religiões, sejam elas primitivas ou sapienciais. Bom, não se pode mais no século XXI ser compreendido como verdade, mas sim como um engano. Então, o que pensar de um dilúvio universal religioso? Muito bem, viu o meu amigo Henrique aí e o Gustavo? Vamos dar continuidade. Eu acredito que nesta continuidade que nós vamos dar, muitas dessas questões serão respondidas, né? E serão novamente debatidas, ok? Então, como estávamos argumentando anteriormente sobre os reis sumérios, falamos de reis anteriores e posteriores ao dilúvio. Então, se pode notar que toda a história da Suméria se baseia neste fenômeno relatado. A pergunta que se deve fazer em relação a esta divisão é o porquê dela. Muito bem, uma breve análise da variável tempo no contexto histórico, onde todos estes reis prodinásticos ou seja, pré-diluvianos, vai nos fornecer aí aproximadamente um tempo de 306 mil anos de reinados. Gostaria de lembrar que a contagem do tempo, feita neste caso pelos sumérios, era baseada na contagem sexagesimal, tá? Ou seja, 60 em 60. E que em Sears dava aí um múltiplo de 60 por 60, 3.600 anos. Portanto, todo este período corresponde aí a 85 Sears. Então, todos esses reis, né, foram reis de um único reino, que é a cidade de Eridu, que é considerada aí a primeira cidade do mundo, né? Nós já falamos sobre isso. É importante também considerar que toda esta longevidade ela se dá apenas pela matemática, né, utilizada na época, pois qualquer tentativa de se atribuir a esta longevidade argumentos como de modificações no DNA, a questão da evolução, onde essa longevidade é diminuída é um grande engano. Muito bem, após uma leitura sobre a lenda de Adapa, pode-se compreender nesta lenda que os sumérios veneravam as águas e a justificativa disto está na relação que todos temos com esta água, né? Pois se sabe que a água ela é o símbolo da vida.